noite, queridos amigos do Grupo da Fraternidade. Que as energias vitalizadoras do nosso Mestre Jesus nos envolvam neste momento, nesses minutos de reflexões sobre a sua vida, a vida de Jesus. Na véspera dele ser preso no jardim Getsemane, próximo do Monte das Oliveiras, quando se encontrava em Jerusalém, conforme está descrito nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, ele foi alcançado por uma pergunta que lhe foi feita, né? Segundo os dizeres de Mateus e Marcos, foram representantes dos fariseus e herodianos que perguntaram. Segundo Lucas, foram representantes dos sumos sacerdotes e dos doutores do templo, dos doutores da lei. De qualquer forma, a pergunta foi a mesma. É lícito pagar o tributo a César? E Jesus pediu que lhe dessem uma moeda. O que foi feito imediatamente, ele perguntou de quem é essa efígie e essa inscrição no anverso da moeda. Ele responderam, é de César. E ele respondeu, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, ele transcreveu no item 5 essa passagem do Evangelho de Mateus. E no item 6, ele chama a atenção para o fato de que as circunstâncias em que esse acontecimento se deu eram muito específicas. E nos convida a ler, na introdução, sobre os publicanos. E ali ele nos dá uma explicação singular sobre o fato de que os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus também, mas que essa condição de cobrar os impostos era odiosa para os judeus. E relata que existia Judas, o Gaulonita, um dos líderes das revoluções que se estabeleceram, tal a forma de descontentamento dos judeus com essa cobrança de impostos. Interessante essas colocações para nos chamar a atenção de que aquele momento em Jerusalém, essa pergunta era uma pergunta perigosa e era uma situação delicada para a resposta de Jesus nesse momento. Lucas, inclusive, registra que o objetivo dessa pergunta, na resposta de Jesus, era desestabilizá-lo com o governo e levá-lo para a punição à presença de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Interessante essa colocação de Judas o Gaulonita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trabalhou em 1863, publicou em 1864, mas no início do século XX, quando foi publicada a Enciclopédia Judaica, existe também esse registro, que os impostos começaram a ser cobrados no ano 6 depois de Cristo. Ora, Jesus era uma criança nessa época, e ele cita também a liderança de Judas Gaulonita e de outros líderes que mobilizaram os zelotes para o não pagamento desse imposto. E alguns desses líderes foram considerados heróis. E alguns viveram até o ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito. Interessante que Kardec já tinha anotado essas informações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra magnífica do conhecimento evangélico para todos nós. No item 7, ele enfatiza que essa máxima, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não pode ser entendida de um modo restritivo e absoluto, porque como todos os ensinamentos de Jesus,
era uma aplicação de ordem geral. Ele termina os seus comentários nesse item dizendo que o importante na interpretação dessa passagem de Jesus é o cumprimento dos nossos deveres para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade, para com outro ser humano. E nós vamos observar que existem colocações também de outros personagens. O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, ele registra que as autoridades são representantes de Deus sobre a terra, que lhes devemos respeito. Tertuliano, escritor que viveu entre o século 2 e 3 depois de Cristo, em sua publicação apologética, onde ele analisa também os acontecimentos da vida de Jesus, tem uma interpretação parecida. Leon Tolstói, que se notabilizou pela condição de observar os ensinamentos do cristianismo nascente, especialmente nas condições da caridade, para com uns, para com os outros, ele também analisa essa passagem, semelhante ao que Kardec fez. Mahatma Gandhi leu o Evangelho, conheceu essa passagem, e Mahatma Gandhi viveu uma condição que podemos dizer semelhante, né? Porque a Inglaterra dominava a Índia, drenava os recursos da Índia e a população vivia na miséria. Mas Gandhi, com a sua liderança na filosofia da não violência e da resistência passiva e pacífica, conseguiu mobilizar a multidão de modo que conseguiu ser esse ícone da liberação da sua pátria do domínio da Inglaterra. São interpretações muito parecidas com as do nosso codificador. E queremos também fazer alusão aqui a um livro que foi publicado em 1986, e esse livro foi solicitado ao autor, Emmanuel. Aqui, chama-se Dinheiro, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E aqui nós vamos ver Emmanuel na introdução chamando a nossa atenção que os valores amoedados são muito importantes. Constroem habitações, edifícios, promovem a fabricação de aeronaves que comunica as nações entre si, mas ele também nos diz, mas é também muito útil quando adquire leite para as crianças necessitadas, lençóis para aqueles que estão nos asilos. E no capítulo em que trata sobre César, ele nos fala sobre o fato de que o dinheiro pertence a Deus. Os recursos amoedados também são de Deus. O dinheiro é de Deus. E tudo o que existe pertence a Deus, conforme ele descreve. E nós vamos ver que no Velho Testamento também existe essa colocação. Peguemos o Salmo de Davi, número 24. O Salmo, ele inicia com essas palavras, nos chamando a atenção para o fato de que o mundo pertence a Deus e tudo que existe no mundo pertence a Deus. Emmanuel vai desenvolver também o raciocínio de que nós precisamos nos conscientizar de que se todos os recursos pertencem a Deus, nós, na nossa possibilidade de crescimento espiritual na presente encarnação, precisamos identificar como é que estamos nos utilizando dos nossos recursos, todos os nossos recursos, porque eles nos foram dados para o nosso adiantamento moral e espiritual, no desenvolvimento das questões científicas, lógico, mas também nas aplicações que nos enderecem à conquista de um maior nível de espiritualidade, de compaixão, na aplicação dos recursos de maneira favorável ao nosso crescimento. Apliquemo-nos então assim a exercitar a confiança no nosso Pai Criador e nos utilizarmos de todos os recursos, inclusive do recurso do nosso corpo físico,
das nossas potencialidades de vitalidade, colocando esses recursos a serviço de Deus na terra. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, porque diante dos desafios da vida, dos mares dos problemas que podem nos alcançar, tenhamos a confiança de que Jesus segura muito firme o leme da nossa embarcação. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a paz esteja em nossos lares. Boa noite a todos.